coração para a gente abrir a palavra do Senhor. Deus amado querido, eu estou muito feliz de poder estar aqui na Tua presença. Obrigado pelos louvores que nós te apresentamos. Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Obrigado porque a gente canta com a alma. A gente canta, Senhor, te dizendo muito obrigado. A gente canta, Senhor, porque a gente não se cansa de te reconhecer como nosso Criador e nosso mantenedor. Obrigado, Senhor, porque nós também cantaremos quando estivermos juntos aí nos céus. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. O nosso trabalho, a oportunidade de sair e depois voltar para a nossa casa. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado pela saúde e pela condição de cuidar da nossa saúde. Ó Deus querido, obrigado pela família que temos, pelos amigos que temos. Obrigado pela oportunidade de exercermos a liberdade religiosa, de podermos falar do Teu nome e estarmos aqui para Te adorar. Deus amado querido, obrigado por esses 10 dias que encerramos hoje, que estabelecem, Senhor, um marco na nossa vida do antes e do depois. Que possamos viver essa experiência todos os demais dias de nossa vida, até o último momento, quando nos encontrarmos com Jesus. Pai amado querido, obrigado porque nós queremos avivamento, nós queremos reavivamento, nós queremos mudança, nós queremos, Senhor, estar despertos. Ó Deus, por isso buscamos o Espírito Santo. E que esse Espírito tome conta de mim, tome conta de nós, e que a Tua palavra possa penetrar fundo na nossa mente, fundo no nosso coração, para que a gente possa viver segundo a Tua vontade. Nós Te agradecemos, Senhor, essa oportunidade, e que nada possa atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo aqui em nós e através de nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos vivendo dias bastante especiais. E esses dias, eles são marcados por muitas coisas, não é? Por muitas coisas, algumas fatalidades, algumas coisas que nos enchem de muito medo, de muito pavor. E se tem uma coisa que nos identifica, que declara que nós somos iguais, é o sofrimento. Nada é mais absoluto do que isso. Por mais recursos que tenhamos, pela condição social de onde nós moramos, se tem uma coisa que nos iguala é o sofrimento, é a dor, é o pesar, é a angústia, são as dificuldades que chegam invadindo a nossa privacidade, invadindo o nosso emocional e tornando a gente cada vez mais sensíveis e cada vez mais desejosos do dia em que todas essas coisas terminarão. Quando se cumprirá a promessa de Apocalipse 20, verso 4, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, o pranto, o luto e a dor, todas essas coisas serão passadas. Amém? Não existe nada que a gente mais deseje do que a volta de Jesus por causa dessas coisas. Nós estamos vivendo, sabe, gente, dias pandêmicos, né? A gente não se cansa de falar isso. Há algumas coisas bastante curiosas que chamam a nossa atenção, né? Até hoje ainda não se definiu exatamente de onde é que veio esse vírus. Alguns estão dizendo que veio do macaco, né, do morcego, mas a Organização Mundial de Saúde, ela não descarta a possibilidade disso ter acontecido por alguma confusão num laboratório. Ainda não se identificou a quantidade de vírus que é capaz de contaminar uma pessoa.
Logo, não se descobriu ainda quanto de antídoto é suficiente para que essa pessoa se torne imune. E aí já tomamos a terceira dose, talvez tenhamos que tomar uma quarta dose, e assim o nosso mundo caminha, né? Mais de 160 mil pessoas só no Brasil já morreram por causa dessa terrível pandemia. Como se não bastasse, né? O último verão, né, que ainda estamos vivendo, é marcado por muitas tragédias em vários estados do Brasil. E agora, essa semana, na cidade de Petrópolis, mais de 136 pessoas já foram declaradas sem vida e mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas. Só na virada do ano, na cidade de Pernambuco, 302 pessoas foram assassinadas. Esse é o quadro do mundo que a gente vive. Falar da volta de Jesus deveria mudar a nossa vida, o nosso comportamento, de uma tal forma que o nosso coração deveria arder, os nossos olhos deveriam brilhar. Porque nada é mais significativo do que todas essas coisas que o Senhor bondosamente prometeu para mim e para você, a volta de Jesus. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa pregar sobre isso, a gente precisa querer isso, e isso precisa mudar significativamente a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida da nossa igreja. A gente precisa desejar isso, a gente precisa estar atento a isso, as promessas que o Senhor deixou bondosamente para mim e para você, precisam tomar conta da nossa vida e mudar completamente aquilo que está errado, para que vivamos de tal modo que Jesus nos encontre preparados. A gente quer isso, a gente precisa disso. Isso precisa estar estampado aí debaixo dessa máscara, tá? Como eu gostaria de ver o sorriso de vocês ao ouvirem e ao pronunciarem aí sozinhos, como a gente quer que Jesus volte e acabe com todas essas coisas que nós estamos vivendo aí. Os fenômenos que marcam a volta de Jesus, eles não acontecem só nessas estatísticas que nós já sabemos e já mencionamos tantas vezes. Mas, por incrível que pareça, a volta de Jesus também é definida pelo não preparo ou pela indiferença das pessoas que, conhecendo sobre esse assunto, vivem como se não soubessem que Jesus está muito próximo de voltar. Algumas coisas que assinalam o preparo, mas outras que definem também o despreparo daqueles que, mesmo conhecendo, não se dão conta da urgência desse momento. Vigiar e orar não deveria ser apenas o resultado de um programa de 10 dias, mas deveria ser o resultado da vida consciente dos cristãos que, entendendo que Jesus está voltando, se preparam com todas as suas forças, porque não querem perder essa oportunidade. Eu não quero perder essa oportunidade, e eu sei que você também. E Deus está preparando para nós um lugar maravilhoso, para que a gente possa viver por toda a eternidade. E eu estarei lá, e você também, em nome de Jesus. As promessas do Senhor, elas nos alcançam, né? E a gente fica impulsionado por elas, a gente fica motivado por elas, e a gente quer muito que esse dia chegue logo, para que a gente possa desfrutar definitivamente de tudo isso que Ele prometeu para mim e para você. Mas eu quero dizer para vocês, e afirmar para mim, que esse sonho de Deus, do céu, dessa morada de Deus, não é apenas o lugar onde essas coisas não existirão. Não é apenas o lugar de onde essas coisas não mais existirão.
Viver só por isso e por causa disso é muito pouco. Porque imagine, irmãos, eu e você vivendo a eternidade. Depois de alguns dias, depois de alguns anos, nós vamos nos esquecer de que sofremos. A gente não vai ter nem mais como definir dor. A gente não vai mais se lembrar daquilo que vivemos nesse tempo que passamos aqui nesse planeta por causa do pecado. E aí, então, que sentido existirá a eternidade para nós se ela é o sonho do consumo de pecadores que querem estar lá? O céu não é um lugar onde essas coisas não existirão. Não é só isso o céu. O céu é muito mais, é muito mais. No capítulo 13 de Mateus, abra sua Bíblia, por favor. Mateus, no capítulo 13, Jesus ele está contando aqui algumas coisas e falando do seu reino. E a maneira como Jesus vai descrevendo o reino é tão significativa, mas parece que algumas pessoas elas não estão entendendo o que Jesus está querendo dizer para elas. E aí você sabe que Jesus ele se vale das parábolas, que são histórias que ele conta para tentar ilustrar uma verdade tão intensa, tão absoluta, que eles deveriam colocar em prática na vida deles. E aí Jesus ele conta a parábola do fermento, verso 33 do capítulo 13 de Mateus. E ele diz assim: disse-lhes outra parábola, mais uma vez, Jesus querendo ensinar aquelas pessoas e a nós hoje, outra parábola. Olha, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo o quê? Tudo levedado. Vamos Jesus contando essa história. Ei, igreja, tudo bem, igreja? Tudo bem, igreja? Que bom que a gente está aqui junto. Deixa eu contar mais uma história para você, tá bom? Olha, eu já contei algumas histórias, mas eu quero contar mais uma. Sabe o reino dos céus? Sabe o reino dos céus? Sabe? Sabe ou não sabe? O reino dos céus, o Senhor falou sobre isso. Olha, o reino dos céus é semelhante a uma mulher, que ela um dia parou assim e falou assim: vou fazer um bolo. Já fez um bolo, igreja? Vou fazer um bolo. E aí ela então começou a preparar aquele bolo, mas aí então ela pega, sabe aquele elemento que não pode faltar no bolo? O fermento, e ela mistura esse fermento naquela massa, e aí daqui a pouco o que aconteceu? Essa massa o quê? Ela cresceu. O que Jesus estava querendo dizer àquelas pessoas? Olha, misturem esse fermento na vida de vocês e a gente vai crescer. O bolo não cresce depois de assado, ele começa a crescer muito tempo antes. Então Jesus está querendo dizer que há a possibilidade de vivermos uma experiência antes mesmo de chegarmos lá. E se estamos aqui, essa experiência deve começar aonde? Aqui. Em nome de Jesus, ela precisa começar aqui. Eu estava conversando um pouco sobre isso com um grupo de pessoas e no final alguém me procura e fala assim: pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei: pode falar. Me diz assim: pastor, o céu vai ser muito chato. Eu falei: mas como que isso? O céu vai ser muito chato? E aí ela começou a me dizer assim: olha, é o seguinte, lá no céu, né?
Esse negócio muito monótono, todo mundo lá, é anjinho voando, animalzinho que não morde ninguém, não faz mal para ninguém, ninguém faz bagunça. Vai todo mundo mergulhar lá naquele rio, comer da árvore da vida. 1 dia, 2 dias, vai lá, mas a vida toda, a eternidade toda, o céu vai ser muito chato. E olha, eu quero dizer para vocês que enquanto eu ouvia e acompanhava os pensamentos que eram trazidos à tona por aquela pessoa, eu comecei a concordar com ela, sabia? Eu comecei a concordar, sabe por quê? Quantas vezes eu, sentado lá no sofá da minha casa, depois de ter comido a comida que eu escolhi comer, assistindo o programa que eu escolhi assistir, no sofá que eu quis comprar pelo meu gosto, já me deparei com a monotonia, a chatura daquele momento, e sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? Porque isso aqui está muito chato. E acredito que você também já se deparou com essa situação. Livre para fazer exatamente o que você quer, fazendo o que você quer, com a barriga cheia do que você queria comer. E mesmo assim você se depara com uma situação completamente ruim, chata. Se o céu só for esse quadro bonitinho, dessas coisas bonitinhas que são apresentadas, eu quero dizer para você do fundo do meu coração que o céu vai ser muito chato. Qual é a bênção da eternidade, gente? Qual que é a bênção da eternidade? É não ter isso ou aquilo? Qual que é a bênção da eternidade? A bênção da eternidade é Cristo Jesus. Amém, igreja? A bênção da eternidade não é a ausência de um monte de coisas. A bênção da eternidade é ter Cristo Jesus. O fermento que se mistura a essa massa que sou eu é Cristo Jesus. É Cristo que dá sentido à eternidade. Só Cristo pode encher a eternidade de significado. Eternidade sem Cristo não significa absolutamente nada. Se a eternidade sem Cristo não significa absolutamente nada, logo, viver um cristianismo sem Cristo não significa, igreja, absolutamente o quê? Nada. Jesus, quando ele promete para nós, ele diz assim: eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei para você. Eu me encontrarei com você. Estaremos novamente juntos. Então, a eternidade só tem significado se ela é conjugada com a experiência que eu começo a ter com Cristo aqui e agora. Colossenses no capítulo 3, Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Hoje eu vou pedir o William, cadê o William? William, você pode me ajudar? Colossenses no capítulo 3. No verso 11. Diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém,
Cristo é o que, gente? Cristo é tudo em todos. 1 João, no capítulo 5. 1 João, no capítulo 5. 1 João, no capítulo 5. Versículo 12. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem o quê? A vida. E vida aqui, gente, não é o resultado de alguns anos vividos aqui nessa terra. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Então a gente precisa entender que nós precisamos de Jesus quando? Agora. Pensa bem comigo. A eternidade sem Jesus não significa o quê? Absolutamente o quê? Nada. Um pastor sem Jesus significa o quê? Absolutamente nada. Uma família sem Jesus não significa absolutamente nada. Um líder sem Jesus não significa absolutamente nada. Uma igreja sem Jesus não significa absolutamente nada. Querida igreja, a Bíblia diz que Jesus, ele atraía o quê? As multidões. As pessoas eram atraídas a Cristo por causa daquilo que ele era. Jesus estava revestido de si mesmo, Deus. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que a eternidade pode começar agora, mas ela só começa com uma experiência pessoal que eu e você precisamos ter com Cristo Jesus. Imagine o que a nossa igreja, nossa comunidade, imagine o que você, a sua família pode fazer quando nós estivermos cheios de Jesus. O Espírito Santo é uma referência desse Jesus que aqui esteve nessa terra, o outro Consolador. Mas a gente precisa ter uma experiência significativa com Cristo Jesus. Eu confesso para vocês que eu fiquei pensando em muitas coisas que eu e você precisamos. Muitas coisas que eu e você, como os departamentos da nossa igreja aqui, precisamos. Fizemos uma reunião com alguns departamentos aqui da igreja, e às vezes tem sábados que nenhuma criança vem à sua classe. A gente fica preocupado, porque, não sei se você sabia, mas a nossa igreja, ela presenteia todas as crianças com a lição da escola sabatina. E se as crianças não vêm à igreja, não é por culpa delas, porque elas não podem decidir. Então nós, os adultos, somos responsáveis. Temos, irmãos, um rico equipamento, temos instrumentos aqui, mas às vezes a gente se reúne aqui, e do último domingo que eu preguei aqui, a Rose e o Fabrício, o Lincoln e a Mena, era o auditório dessa igreja. E aí nós temos tudo, nós transmitimos, mas irmãos, o que significa uma igreja sem Cristo? As pessoas cheias de Cristo, elas estão apetecidas de Cristo. Elas querem estar com Cristo todo o tempo, em todos os lugares. Irmãos, olha, por incrível que pareça, a maior realização dessa igreja se deu num revés, sabia? Nunca essa igreja se tornou tão conhecida quanto o dia que uma taça caiu em cima do pastor.
70.000 pessoas assistiram o culto dessa igreja. E às vezes no tempo de orar, que é o culto de quinta-feira, 2, 4 pessoas estão conectadas. Compartilhamos o dia em que o pastor tomou um banho de suco de uva. Mas talvez todas as outras mensagens tão relevantes que já foram pregadas aqui, sequer assistimos ou compartilhamos com uma pessoa que tanto amamos. Então, irmãos, a gente precisa corrigir a nossa rota. E aí, irmãos, eu chego à conclusão de que eu preciso de Jesus mais na minha vida. Eu preciso gostar mais de Jesus do que aquela coisa que me prende, ou aquele lugar que me prende, no dia de ter um compromisso com Ele estabelecido aqui nesse lugar. Eu preciso pensar nisso, irmãos. Porque a eternidade não vai começar só depois da volta de Jesus. A eternidade, ela começa agora, quando eu e você descobrimos o sentido dela. A eternidade sem Cristo não significa absolutamente nada. Então você precisa de Jesus agora. Você precisa conhecer esse Jesus, amar esse Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja. O que Jesus se tornou no dia que Ele conheceu você? Preste bem atenção nessa pergunta. O que Jesus se tornou no dia que Ele conheceu você? De repente Ele olha para você, conheceu você. O que Jesus se tornou no dia que Ele te conheceu? Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Jesus continuou da mesma maneira. Porque Jesus não precisa de mim para se tornar alguém ou alguma coisa. Ele sempre será Deus. Mas a pergunta verdadeira que a gente precisa de uma resposta nessa manhã é o que eu me tornei no dia em que eu encontrei Jesus. E se tem uma coisa que nos identifica aqui muito também, é que todos nós aqui somos cristãos, todos nós já conhecemos Jesus, já nos encontramos com Ele, mas o que você se tornou no dia que você encontrou Jesus? O que passou a existir na sua vida? O que mudou na sua vida? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos de vida? O que você precisa que Ele tem para te dar? Como você se relaciona com Ele na sua fidelidade? Como você se relaciona com Ele na pregação do Evangelho? Como você se relaciona com Ele quando você escolhe aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir? O que você se tornou? O que eu me tornei no dia em que eu me encontrei com Jesus? Você entende que é necessário que haja uma mudança? Você entende que é necessário que Jesus esteja dentro da minha casa, dentro dos meus negócios, dentro dos meus sonhos, porque a eternidade é como esse fermento que se mistura em mim e vai fazer com que eu cresça a partir de agora. Eu quero Jesus, na verdade, eu preciso de Jesus, porque quem tem Jesus tem a vida. Não há vida fora de Jesus. Jesus precisa rechear aqui essa igreja. Jesus precisa rechear a nossa vida. O Espírito de profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 231, diz assim: a beleza de seu semblante, a amabilidade de seu caráter e, sobretudo, o amor expresso no olhar e na voz, atraíam para ele todos quanto estavam ainda endurecidos. Esse é Jesus. Sabe,
queridos irmãos, eu agradeço muito a Deus pelas orações que vocês têm feito em prol da minha filha, Natália. A Natália continua fazendo o seu tratamento e aqueles que não sabem, ela tem um câncer e a gente está lutando por isso. Mas tem uma coisa tão linda que está acontecendo por causa disso, que nós estamos conhecendo Jesus de uma forma diferente. E ela disse para mim assim: pai, eu estou conhecendo Deus como eu nunca conheci. A Natália, ela, quando a gente toca nesse assunto com ela diz assim: olha, vocês não sabiam, mas eu já estou curada. Se depender de mim, não vai haver nenhuma manifestação de dúvida. Eu creio que Ele pode fazer o que quiser na minha vida e eu recebo a sua bênção. E a gente fica até assim um pouco sem jeito de entrar nesse perímetro que ela construiu de fé, de relacionamento com Deus, querendo assim como que abalar as estruturas do relacionamento com Deus. Na verdade, o que ela está dizendo para mim: ei, você que prega, você que é pastor um tempão, você que frequenta a igreja um monte de tempo, um monte de anos, por favor, acredite nisso, que Ele tem poder para fazer todas as coisas, que Ele é tão suficientemente capaz de remover todas as enfermidades, todos os obstáculos que existem na nossa vida. Então acredite nisso, mergulhe nisso, viva isso, antes que seja tarde demais. Sabe qual é a proposta de Deus para nós nessa manhã, igreja? A gente precisa dizer para Jesus: Jesus, eu quero você como eu nunca quis na minha vida. Eu quero viver um relacionamento contigo como eu nunca vivi na minha vida. Porque eu não quero mais ter uma vida vazia. Eu não quero mais viver a teoria. Eu quero viver a experiência real do cristianismo, que me promete fazer eu começar a crescer e viver o reino de Deus agora, a despeito de qualquer coisa que possa vir a acontecer. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Essa precisa ser a nossa experiência, igreja. A relevância da nossa teoria de cristianismo. Olha, queridos irmãos, talvez eu e você, quando estivermos lá no céu, vamos encontrar lá muitas pessoas que nunca passaram por um tanque batismal. Vamos encontrar muitas pessoas que sequer sabiam da lei de Deus, que nunca guardaram o sábado. Vamos encontrar muitas pessoas que nunca conheceram as 28 doutrinas apresentadas pela Bíblia e testemunhadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas você nunca encontrará no céu uma pessoa que não teve aqui um relacionamento com Cristo Jesus. Então a gente precisa dele mais do que tudo, porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Amém, igreja? Quantos querem Jesus de verdade nessa manhã? Levante a sua mão. Fique em pé, por favor. A gente não tem muito hábito disso aqui na nossa comunidade, mas será que tem alguém aqui nessa manhã que está passando por uma luta muito grande e precisa de uma porção dobrada de Jesus nessa manhã e gostaria de vir aqui? Vem aqui. Não é muito comum a gente fazer isso aqui na nossa comunidade, mas se você está precisando de algo especial na sua vida com Cristo, então vem aqui, pode vir aqui na frente. Você que está em casa aí, também se posicione ao lado aí do seu monitor, mas faça o exercício de fé. A gente quer Jesus mais do que nunca. Quando a gente estava cantando aqui, a minha vontade, sabe,
era gritar assim: a igreja acordou! A igreja acordou! Porque a gente estava cantando tão lindo, e há muito tempo eu não vi a igreja cantar assim. A igreja acordou! A gente está acordando, a gente está despertando, a gente está entendendo o tempo que a gente está vivendo. A gente está consciente que Jesus está voltando. Irmãos, a gente vai mudar a história dessa igreja em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. E você que, como o Daniel está vindo aqui, eu falei com o Daniel, falei assim: Daniel, a gente vai te abraçar, você não vai embora mais. E você que está vindo visitar a gente hoje, a gente vai te abraçar também. E a gente vai estar junto, porque a nossa eternidade já começou, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, querido e todo-poderoso, obrigado porque nós estamos entendendo o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos entendendo a diferença de ser e pertencer. Obrigado, Senhor, porque nós estamos entendendo o que é a manifestação da Tua graça. Mas não foi de graça que o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque nós estamos entendendo que a obediência, ela é a consequência de um relacionamento estreito, sincero com Cristo Jesus. Ó Pai de amor querido, obrigado pelas Tuas misericórdias que nos alcançam e nos ajudam a entender que uma religião sem Jesus, ela não é nada. Como uma igreja sem Jesus não é nada. Uma família sem Jesus não é nada. Um pastor e líderes sem Jesus não significa absolutamente nada, Deus. Nós queremos Jesus na nossa vida, nós queremos Jesus nos nossos atos, nós queremos Jesus na nossa mesa, nós queremos Jesus nos nossos armários, na nossa casa, nós queremos Jesus no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Para podermos dizer com muita sinceridade: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em nós. Ó Deus, algumas pessoas nesta manhã estão precisando de uma porção dobrada do Senhor. São filhos e filhas sinceros, sinceras, que se levantam, se aproximam desse altar. Ó querido Jesus, compartilha com eles o Teu perdão, o Teu amor, abraça cada um deles. Faz carinho na gente, Senhor, controla as nossas emoções, os nossos desejos impulsivos, que muitas vezes nos levam a fazer aquilo que é contrário à Tua vontade. Que possamos agir pelo Teu Espírito, que bondosamente tem se manifestado para nos convencer daquilo que somos e daquilo que podemos ser. Obrigado, Jesus, porque o Senhor disse que a gente tem que comer desse pão, a gente tem que beber desse sangue, porque Jesus fora da gente não é nada, mas Jesus dentro da gente é tudo. Senhor, eu quero consagrar a vida de todos nós aqui, crianças, jovens, adultos. Eu quero, Senhor, consagrar novamente esse templo ao Senhor, essa igreja, esses instrumentos. Por favor, Deus, para que a gente possa realmente viver aquilo que a gente prega, e o que a gente prega é Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial que a gente está vivendo, e que ele dure por toda a eternidade, porque ela já começou. É o que eu te suplico, é o que nós te suplicamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Dá um abraço aí de massa mesmo, do jeito que você puder aí, nesse irmão aí querido. A vitória é nossa em nome de Jesus.